Fala pessoal que se liga no Jogo à Vera. É com a honra e um prazer imenso que eu estou aqui apresentando o 9º episódio do programa, desse programa que já é querido por muitos. E é o segundo, né, da linha de convidados que estamos. Fizemos um passado com a atleta de ginasta, a Mirim, e a treinadora de ginasta. E nessa segunda edição estamos com uma convidada mais que especial, que é daqui da rede Unifax, e vamos apresentar daqui a pouco. Mas antes vamos apresentar a galera que está aqui comigo. Uma já é figurinha repetida que estava com a gente no semestre passado, Paloma Simina. Oi, gente, é um prazer estar aqui de volta. Quis muito estar no episódio passado, mas devido a algumas demandas, né, de saúde, não consegui, mas sempre que possível nessa temporada, na nossa segunda temporada de Jogo à Vera, estarei aqui dando uma ajuda aos meninos. E também temos novidade na linha de apresentadores do Jogo à Vera. Se apresente pra gente. Prazer, pessoal. Meu nome é Igor, né? Faço jornalismo no 4º semestre daqui da Unifax. Minha primeira participação no programa, né? Jogo à Vera. E qual a expectativa? Volta sempre e dê tudo certo, né? Continue uma boa caminhada, que a galera goste da gente, da apresentação do programa. Gostar muito e seguir. Gosta muito de esportes, cara? Muito, muito. Inclusive futebol. Pratica alguma coisa? Assim? Pratico futebol. Futebol, né? A linha do futebol, já sabe, Bavi, que a gente tá aqui sempre falando. E, por último, mas não menos importante, nossa convidada do dia, Marluce Lodge, se apresente. Olá, tudo bem? Eu sou Marluce Lodge, sou professora, pesquisadora e triatleta amadora. Marluce Lodge, que já esteve aqui com a gente em algumas pautas do Jogo à Vera. No Jogo à Vera não, da linha da agência de notícias à Vera como um todo. Tivemos, né, algumas coberturas do triatlo que ela disputou. Tem vídeo aqui na TV à Vera, para você pode ver aí depois que terminar o nosso episódio. E também nas claro. nossas redes sociais, né? Nas nossas redes sociais também tem muito vídeo e conteúdo dela por lá. E vamos começar o nosso episódio. Então, traga o seu espírito esportivo, ponha o seu fone de ouvido, que o Jogo à Vera está no ar. Solta a vinheta. Então, professora Marluce Lodge, queria que a gente quer saber aqui um pouco da sua história de vida, como começou no triatlo, depois dos 40 anos, né, que é uma pauta que estamos falando há bastante tempo, e conta um pouco da sua história dentro do esporte. Então, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer todo nosso. Bom, na adolescência eu fui atleta, praticava basquete, mas na fase adulta fui consumida pelo mercado de trabalho. Então eu larguei totalmente o esporte, atividade física, fiquei mais de 20 anos aí, levando uma vida totalmente sedentária. Aí, aos 42 anos, eu aprendi a andar de bicicleta, estava ainda aprendendo a andar de bicicleta. Aí depois fui convidada a fazer um triatlon, né? Eu sempre conto essa história porque é uma história engraçada. Eu acho meio engraçado assim, quando passa na minha cabeça, que eu fui convidada para fazer um triatlon, mas triatlon para mim era Ironman. O que é o Ironman? Homem de ferro. É aquela prova que demora 17 horas, até 17 horas, que a Fernanda Keller participava, que era a minha única referência em triatlon, era Sim. ela. Então, 3.800 metros de natação no mar, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida, né? Então, eu pensei assim, caramba, né? Já Difícil. Tá bom, né? Tá bom, eu posso fazer esse negócio aí, né? Mas eu vou ter que primeiro aprender a andar de bicicleta, aprender a nadar, né? Porque a única coisa que eu sabia fazer era correr, que eu achava que eu sabia fazer era correr, né? Então, eu encarei esse desafio, mas aí é que eu fui descobrir que aí existem outras distâncias menores. Então, quem está começando pode fazer aí, nadar, que a gente chama de super sprint, aí tem 350 metros de natação, aí pedala tipo 10 quilômetros, corre
2,5 km. Aí depois vai aumentando, né? À medida que você vai se preparando. vai conhecendo o esporte, O praticando. famoso vamos devagarinho, que devagarinho a gente chega também. Exatamente. Aí você vai aumentando as distâncias, né? Mas eu não sabia que existia isso, né? Esse negócio de aumentar a distância. Até porque não é algo falado, né? Não, pois é. E ainda é muito desconhecida a questão do triatlon. Pois é, no meu horizonte, na época, no meu horizonte só existia esse tal de Ironman, que na Ironman é uma marca, na verdade, né? Então, não sabia que existia aí na Confederação Brasileira de Triatlon, o triatlon olímpico, né? No caso do olímpico, são 1.500 de natação no mar, né? 40 de ciclismo e 10 quilômetros de corrida, que é a distância que eu mais faço atualmente, né? Quando eu quero aumentar, quando eu quero fazer um desafio, aí eu aumento a distância e eu faço uma distância mais longa, que é 1.900 de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida. Quando foi que aconteceu a sua primeira maratona de triatlo? Minha primeira prova de triatlon foi engraçado que quando eu foi lá em São Paulo, em Caraguatatuba, eu já estava numa assessoria de triatlon, né? E aí tinha eu e a Amanda, que a gente queria fazer, Sim, mas conheci. a gente... você Conheci conheceu, a né? Amanda, foi no... A gente queria fazer, mas tipo assim, será que a gente dá conta? Não vamos contar pra ninguém. Ela já tinha feito triatlo? Foi ela que me convidou pra fazer, né? Então a gente começou juntas, né? Aí tu entrou pra assessoria de triatlo, Isso. mas ainda não tinha feito nenhuma maratona. Não, nenhuma. Aí Nenhuma prova de se triatlo. preparando pra primeira. Exato. Aí surgiu essa possibilidade lá em Caraguatatuba, né? Mas aí, tipo assim, mas vai que a gente não consegue. Era uma provinha pequenininha, curtinha, sabe? Assim, bem amadora mesmo. Primeiro passo, assim, primeiro degrau, né? Mas será que a gente consegue e tal? Aí fomos pra lá e não falamos nada pra ninguém. Vai que não consegue. Ninguém nem fica sabendo do papelão, né? Ninguém nem fica sabendo desse papelão. Aí fomos, uma outra amiga, a Grace, foi também, né? Fomos as três. Aí eu falei, foi a minha primeira prova e a primeira vez que eu usava uma sapatilha, que a sapatilha fica clipada no pedal, né? Então, assim, se você não souber a hora certa de soltar o seu pé, você cai, né? Com o pé preso ali, né? A gente chama de tombujaca, né? Imagina a Você cena. Você cai parada, né? Aí eu falei, meu Deus, vai que eu não consigo, né, desclipar a sapatilha. Aí eu falei, Grace, que ela não estava participando, estava só assistindo. Olha, quando chegar ali num certo lugar, perto do desmonte, você grita, me avisa para eu lembrar que eu tenho que desclipar a sapatilha, senão já pensou, eu caio parada lá na hora de desmontar. Ai, que vergonha, que vergonha. Né? Aí eu lembro como se fosse hoje, eu pedalando, quando eu cheguei na área de desmonte, que tem uma linha no chão que você tem que desmontar até ali, né? Aí, quando eu tava chegando, eu só escutei ela gritando, Malu, sapatilha! Aí não teve como esquecer. É impossível esquecer. Tava bem avisado. Impossível esquecer. Eu sempre lembro dessa história. Acho muito engraçado. Então, assim, foi uma prova bem diferente. O mar estava muito baixo. E aí, a gente mais andou do que nadou. Foi muito legal, foi engraçado, né? Mas ali foi a minha estreia, Uma experiência única, né? Foi a experiência, eu fiquei em 4º lugar, no geral já, né? A primeira prova, já fiquei em 4º lugar. A primeira maratona tá... Quarto lugar tá de ótimo. boa. Tá ótimo. Já Aí- entra na zona de Libertadores, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá classificado. Tá classificada. Né? Aí foi legal, aí isso deu um up, né? Olha, já posso fazer uma outra prova lá no Rio, né? Que não vou fazer papelão. Já criou uma expectativa. Isso, né? já para quebrou outras aquela, provas. né, Já primeira criou aquele prova. gelo. E Exato. como é que a senhora lida com a ansiedade antes da prova? Olha, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Sou ansiosa e aí hoje, eu ainda, depois de tantos anos que eu comecei a minha primeira prova, foi justamente no final de semana de finados de 2013, né?
Então, já são aí 11 anos de triatlon. E até hoje eu sinto um frio na barriga. Até hoje me dá aquela coisa, né? Aquela ansiedade, aquele frio na barriga. E eu acho que isso é que faz parte, né? Isso é que faz parte, porque a partir do momento em que você não sente mais, né? Aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga e tal, eu acho que perde um pouco a graça. Não te desafia mais Não também. desafia mais, exatamente. Então, como é que eu lido com isso? Faz parte desse contexto, né, de você participar de uma prova, competir, né? Eu não sou eu não me julgo, né, não me enxergo necessariamente uma pessoa competitiva, que eu quero ganhar do outro, né? Sim. Eu gosto mesmo de Do estar ali, autodesafio. de participar, De de dar seu melhor na me prova, desafiar. De ser todo dia um pouquinho melhor, sabe? Ver como é que eu tô. Então, assim, as provas de Stander, que é o que a gente chama de olímpica, né? Sim. Que é de 1.500, 40 e 10, né? São as provas que eu faço, normalmente, durante o ano. Aí, quando eu quero me desafiar um pouquinho, assim, aí eu faço uma provinha mais longa, que foi aquela que você assistiu, né? Faço uma prova mais longa, né? Que exige mais, né? Que Exige um preparo. exatamente, Né? exige um preparo maior, mais treino, mais cabeça, porque não adianta você estar super bem preparado fisicamente se você não tem cabeça. A parte mental é importantíssima em qualquer esporte, né? A parte mental é muito importante. Eu vejo muitos atletas que nadam melhor que eu, pedalam melhor que eu, correm melhor que eu, mas chega na hora da prova, Não consegue completar. ou não completa, né? Eu fui para o Mundial, né? Eu fui para o Mundial agora em Sim, outubro. A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas... E a vaga que eu conquistei para o Mundial foi uma prova desafiadora, que depois eu conto para vocês Tá aí, certo. de acordo com o Vamos andamento ficar aí. com expectativa. Quando iniciando o triatlo, é justamente isso que eu ia falar do pré-mundial agora, né? Quando foi... que aconteceu essa chamada para entrar no Mundial. Vimos que você ganhou o Campeonato Baiano e um nacional, Isso. correto? E aí, qual dos dois que foi para conseguir a vaga e como foi a experiência, a expectativa? Já sabia que essa prova levaria a outra ao Mundial? Vamos lá. Eu, em 2023, foi o meu primeiro ano como federada aqui na Bahia. Já tinha sido da Federação do Rio de Janeiro, né? Mas meu primeiro ano na federação aqui do estado da Bahia foi em 2023. Então, eu fui participando das provas, assim, as provas que eram em Salvador. Foi isso que eu pensei. Vou fazer as provas somente em Salvador, porque fora de Salvador é longe, é caro, Sim. muito gasto e tal. Mas, justamente em 2023, eu acabei saindo um pouco de Salvador, que eu fui participar do Mãe Malvada, gostei. E aí, em novembro de 2023, teve uma prova do brasileiro seletiva para o Mundial aqui em Salvador. Ah, sim. E só por isso, por ser em Salvador, que eu participei. Não foi de olho no Mundial, não foi de olho no Campeonato Brasileiro, né? Foi aquela coisa que eu sempre falo, eu gosto de me inscrever em prova, eu gosto de competir na prova, né? Não competir contra os outros, mas eu gosto de participar da competição, né? Então, assim, eu não tinha a menor pretensão de ser campeã brasileira, né? Na minha faixa etária, nem ir para o Mundial. Me inscrevi e fui fazer essa prova. Só que é o seguinte... Você vê, essa prova foi realmente uma prova mental. Uma prova mental. Muito forte. Foi uma prova mental, não vou nem dizer fisicamente. Desgastou bastante, porque quando aqui cansa, o resto cansa também. Mas foi uma prova em que o mar estava muito revolto. Ela foi quando que durou? Novembro de 2023. Novembro. Já estava no verão, mas mesmo assim. O verão mar não, estava primavera. horrível. Horrível, lá em Piatã. Sim. Aí, muitas pessoas
desistiram de fazer a prova, outras entraram no mar, e no meio da prova levantaram o bracinho pedindo resgate. Eu apertei o meu automático, mentalizei e fui embora. Entrei no mar e fiz a minha prova. A etapa do mar. Saí do mar, fiz o ciclismo, fiz a corrida. Foi uma prova dura? Foi uma prova dura. E no final das contas eu fui campeã. E aí é que eu soube que eu tinha sido classificada para o Mundial. E aí a alegria quando soube da notícia? Aí fiquei bem contente, né? Fiquei contente. Eu não soube imediatamente, não. Foi bem depois. Sim. Fiquei contente, mas naquela coisa do Mundial... Aonde vai ser? Vai ser lá em Málaga, na Espanha. Pô, caro pra caramba. Né? Uma grana. E aí, como vocês sabem, esporte caro, né? Tem a questão da bicicleta. A gente teve que mandar fazer uniforme personalizado, né? De acordo com as normas, né? As regras do World Triathlon. Uma série de inscrição, uma série de coisas, né? E aí eu realmente... Aí eu fui... Vamos dizer assim, a ficha foi caindo, né? Eu fui me envolvendo. Treinando? Sempre treinando, né? E competindo, né? E aí já abriram as inscrições, eu estava lá já, me inscrevi e falei, pronto, vamos embora. E aí a experiência aconteceu. Saindo um pouquinho da trajetória do Mundial... Queria que contextualizasse um pouco pra gente sua relação também um pouco com a sala de aula, né? Porque, além de triatleta amadora, a professora Marluce é professora aqui da Unifax, dos cursos de administração, se não é isso? Marketing, comunicação e marketing, jornalismo, relações públicas. Toda a área de comunicação e administração. Então, como é trazer essa rotina de treino... tanto da sua vida em si e levar isso como inspiração para a sala de aula e como um ajuda o outro, como eles se relacionam? Então, eu acho muito importante essa relação. Para mim, profissionalmente, é importante o esporte, né? Eu acordo 4 horas da manhã, vou treinar, né? Quando eu chego na sala de aula, eu já estou treinada, eu chego em casa... Já tá ligado às 220. Já perdi aí umas 1.000 calorias. Eu gosto de brincar, que quando dá 6 horas da manhã, eu já perdi umas 1.000 calorias aí, né? Então, eu chego do treino, né? Dá tempo de tomar o meu café, tomar meu banho, me arrumar e estar pronta para o trabalho, né? E sala de aula também. E eu gosto dessa coisa de... incentivar, inspirar os meus alunos, né, a praticarem uma atividade física. Eu costumo dizer que não é necessariamente triatlon. Sim. Mas uma atividade física prazerosa. Prazerosa, que pode ser corrida, pode ser natação, pode ser dança, pode ser surf, pode ser skate, pode ser... Muitas opções, né? Várias opções. O importante é a gente se mexer, né? Por quê? Quando a gente trabalha o nosso corpo, nossa mente, isso traz para o nosso cotidiano profissional, nossa vida diária, muito mais vigor, muito mais disposição para o trabalho, para a concentração. Quando a gente está fazendo atividade física, ou, por exemplo, competindo, treinando, você está focado, né? Você está focado ali, né? E isso você leva para o seu dia a dia de trabalho também. O foco, a disciplina, né? A qualidade de vida... você ter mais disposição para o seu trabalho, menos estresse, né? Então, isso tudo ajuda no nosso dia a dia. Então, mais do que ser atleta, a gente quer mesmo que as pessoas tenham qualidade de vida no trabalho, no dia a dia em geral. É o que a gente sempre fala aqui, né? O esporte, Palominha, pode dizer também, Igor, que ele sempre ajuda a gente... não só no sentido ali para o desafio do esporte em si,
mas como uma disciplina para tudo que a gente vai fazer dentro da nossa vida, seja através do estudo, seja através das tarefas cotidianas em casa, da responsabilidade com nossos familiares. E é algo que a gente, do Jogo à Vera, sempre vem falando aqui. Como, por exemplo, no episódio passado, a gente trouxe a treinadora e a atleta mirim, a Bruninha, e falou, a Bruninha, ela pratica esporte e tal, na ginástica, e isso ajuda ela na escola também, isso ajuda ela a ter disciplina nos seus horários. Desenvolvimento, né? No seu desenvolvimento. Você mesmo que pratica futebol, consegue perceber isso também? Sim, sim. Por exemplo, a parte mais da parte da dedicação, né? Eu falo Sim. mais. O futebol é como se fosse um jogador profissional, realmente. Eu, jogando, eu me dedico muito, né? Faço tudo que é preciso, tipo, um exemplo, né? A parte mental também é muito importante e todas as outras partes, né? Então, o futebol e o esporte, na verdade, ele ajuda a gente a se desenvolver, né? E a trazer isso para a sua vida, no geral, né? Por exemplo, cumprir horários, né? Entre outras coisas também. Trabalho em equipe. Em equipe, muito importante. Esportes assim, que futebol, vôlei, basquete. Esporte, olha, a gente trabalha coletivo. muito o trabalho em equipe. Exatamente. Trabalha com vários tipos de pessoas, né? Exato. Faz diferente. Isso mesmo. Tem que estar ali passando a bola, ver onde é que o outro tá. Isso tudo, essas pequenas coisinhas são coisas que ajudam bastante. E o coletivo sempre é algo que tá presente por ali. Eu Agora acho você que, vê. não querendo cortar, mas eu acho que o principal em uma atividade coletiva é a questão de você, na verdade, desenvolve uma nova habilidade de perceber quando o outro não tá bem. Então, tipo assim, você já tá ali numa rotina que você tá lidando, tudo assim, da mesma forma com que o outro vai perceber que você não tá bem, você também tem essa habilidade. Então, tipo assim, não adianta, é como um corpo, na verdade, né? Não adianta as mãos, as pernas estar bem e a cabeça da pessoa não tá bem. Então, eu acho que é um dos principais pontos do coletivo, de uma atividade coletiva, né? E o esporte que realmente mais se sobressai no coletivo, né, é o futebol. A gente consegue perceber muito quando aquele determinado jogador não está bem na partida, né? No coletivo. Mas o jogador às vezes comete uma falha, então ele perde um gol. E aí os próprios amigos começam a ver que ele não tá bem, não tá em um dia legal. Né? Não consegue finalizar a Não jogada, consegue né? finalizar a jogada, muitas coisas acontecem ali no futebol. Falo mais do futebol porque é um esporte que todo mundo já conhece. Um esporte que realmente precisa muito ali do coletivo, né? Da parte mental e muito também da parte física, né? De cada atleta. Agora você imagina o seguinte. No futebol, lá onde você joga, tem muita coisa para você prestar atenção antes de uma partida, né? Com muito certeza, detalhe, sim, né? Com certeza. Você imagina o triatlon. Triatlon são 3 modalidades. Então você tem que, além das 3, a gente costuma dizer que a transição também é uma modalidade. Sim. Que é quando a gente, né, tem que trocar. Então você tem que se preocupar com as coisas da natação. Óculos, touca, Pra não esquecer nada. né? Como pode ver ali na foto. Isso aqui é o óculos e a touca que já está ali na minha tá na mão, já ó. tá grudada já. Exato. Ó. Aqui foi saindo da prova, né? Foi lá na Espanha, lá em Torremolinos, já no foi Mundial. o torneio do Mundial. É a foto do Mundial. Então você tem que se preocupar com o óculos. Aí o óculos ele tem que estar encaixadinho, não pode entrar água, senão já te atrapalha. Que embaça. Exato, touca e tal. E nesse caso aí, a roupa de borracha, porque a água estava muito fria, muito gelada, muito mesmo, né? Depois que você sai da natação, você tem que correr para a transição, tirar essa roupa, pegar óculos, pegar touca, colocar dentro do cesto, porque se você deixar fora, você é desclassificado. Muito rigoroso, né? Um esporte muito rigoroso. Aí você tem que se preocupar com a bicicleta, né? Bicicleta que antes de tudo isso tem que ver se está calibrado o pneu, não sei o que e tal. Então são tantos detalhes para você se preocupar. E no nosso dia a dia de trabalho é assim também. Sim. É muito A gente detalhe. tem que se preocupar com várias coisas ao mesmo tempo. Nada, né? Alguma coisinha ali pode dar errado e comprometer todo o processo dentro de uma empresa, dentro da organização, dentro do grupo, na equipe, né? Então a gente tem que estar sempre
preocupado com os detalhes, e no triatlon tem muitos detalhes aí que a gente tem que estar se preocupando. Certeza. Pedi só pra Lucas passar aqui as imagens de Marluce Lodge. Acompanha aí, tá aí na bicicleta. Esse foi no Mundial também? Também no Mundial. Acho que as 3 fotos que eu peguei são as do Mundial. Que Exato. as fotos que tá com um padrão mais bonitinho, tá? A qualidade lá em cima. Como é que se diz? É fotógrafo profissional. Olha só isso. Essa prova foi fantástica. Fantástico. Então vamos falar sobre ela, né? Aqui foi a cobertura que a gente fez pro Instagram do Notícias à Vera, que foi a prova Triathlon World Series. Eu aprendi a falar inglês, fiquei treinando essa palavra um tempão. Triathlon World Series. E fizemos a cobertura de Marluce, a gente acompanhou por lá. Foram mais de 6 horas de prova. Fiquei lá vendo o tempo inteiro. Marluce passava, deu uma volta na bike, deu outra volta na bike, deu outra volta na bike. Aí depois chegava, ia pro desmonte, voltava e corria. Vamos lá gravar Marluce de novo. E chuva, né? E chuva no ciclismo. Sim. Muita chuva. Chuva no ciclismo, mas e quando vai sol correr... de rachar na hora da corrida. Ah, Não dá meu pra Deus. entender. Como é que você lida com essa questão, né? Porque, tipo, eu sou uma pessoa que tenho rinite e tal, então quando tem essa quebra de temperatura, né? Que, tipo, você disse, por exemplo, no Mundial, que a água estava geladíssima, aí tinha a corrida e depois, não, tem a bicicleta e depois a corrida. Como é lidar com essa quebra de temperatura? Isso tudo é treino, né? A gente já treina. Ó, aqui em Salvador, a gente pega vários contextos. Na hora, por exemplo, no ciclismo, quando eu saio 4 e pouca da manhã para treinar, às vezes está uma ventania, um vento contra. Aí, daqui a pouco, cai uma chuva. Uma chuva. Daqui a pouco, abre aquele solzão. Salvador. 11h59. É perfeito para se preparar. É perfeito para se preparar para essa mudança de clima. 11h59, chuva de lascar, meio-dia, nada aconteceu. E o sol brilha. Tem a foto do pódio também? Desse aqui do pódio deve ter. Tem a foto do pódio. E, por exemplo, no Mar Revolto, isso me lembra, aquela prova que me classificou para o Mundial, me lembrou muito os treinos lá no Rio de Janeiro. Eu lembro que na minha primeira assessoria, de vez em quando a gente chegava no treino, aí o professor falava assim, o treino hoje não vai ser aqui não, vai ser lá, ó. Aí eu olhava para lá assim, tava batendo as ondas. Aí, hoje tem treino de entrada e saída. Ai, meu Deus do céu, vou tomar caixote. Ai, que puxa vida, eu queria só entrar no mar e ficar nadando, gostoso e tal. Agora tem que entrar com essas ondas batendo, tá? Me dava uma raiva, né? Tem que entrar com essa... E aí, quando eu fiz essa prova do brasileiro ano passado, eu lembrei muito dessa época, lá no Rio de Janeiro, quando eu treinava, num contexto de mar revolto, sabe? Eu lembrei muito e eu pensei assim, poxa, quando mar calmo não faz bom marinheiro, né? Que dizem, Sim. né? E o que mais me veio à cabeça foram os treinos no mar revolto, lá no Rio de Janeiro, e que me ajudaram também, além da cabeça, nessa classificação para o Mundial. Muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. Então vamos falar do Mundial, né? Estamos aqui para falar do Mundial. Já tá aqui com a medalhinha. Mostra pro pessoal lá. Vou mostrar aqui a medalha do Mundial a medalha em que chegou a conquistar. Torremolinos, na Espanha, em Málaga. Então vamos falar do Mundial. Para contar como é que foi sua experiência, a dificuldade lá, a questão de hospedagem, a mudança. Uma coisa que eu já vi você falar bastante é que é sempre bom para tentar se motivar, mudar o ambiente em que está praticando a prova, né? Se está praticando sempre ali no mesmo dia, tal, fica uma coisa muito corriqueira e às vezes precisa de uma motivação, um gás a mais, e uma mudança de ambiente já traz uma nova perspectiva, um gás, uma motivação. E essa mudança de ambiente entre Brasil e Espanha, como é que foi? Como é que trouxe esse gás, essa motivação? Conta pra gente. O horário todo. Foi assim, tive que me adaptar, né? Eu já cheguei lá uma semana antes, né? Que tem o fuso horário, 5 horas de diferença, a gente fica até meio estranho, assim. 5 horas de diferença e primeiro tem essa adaptação, né? Agora,
o contexto, o local onde foi a prova, foi um local muito gostoso, foi uma praia muito bacana, foi assim, um lugarzinho bem bonitinho assim, né? A água do mar estava muito gelada. E a gente, quando tem um contexto desse com água muito gelada, a gente usa roupa de borracha, né? O long john. Eu tenho uma sem manga, que eu usava lá no Rio de Janeiro, né? Porque aqui a gente não usa mesmo, né? Aqui a água sempre quentinha, não precisa usar nem pode, na maioria das vezes. Mas eu tenho esse long john sem manga. Aí eu pensei assim, olha, eu não vou arriscar não, vou mandar fazer uma com manga. Sim. Porque a água realmente eu não posso arriscar, né? Aí mandei fazer uma com manga, 3 milímetros de espessura. E realmente, olha, se não fosse essa roupa de borracha, eu não ia conseguir, não sei se eu ia conseguir terminar essa natação não, que era a minha maior preocupação, né? Eu tinha essa preocupação de entrar e não dar conta da água muito gelada, né? E eu ter que pedir resgate. Eu tinha essa preocupação. Então, eu pensei, vou levar de borracha de manga comprida para poder fazer uma prova. E eu fiz a natação inteirinha com frio. Eu não me aqueci até terminar a natação. Não me aqueci lá dentro do mar, não. Porque a gente se aquece, né? Vai nadando, o corpo acostuma. Meu corpo não acostumou. Até eu terminar a prova. Então, tipo... A etapa da natação. Foram quantos quilômetros da água? 1.500, né? Mas às vezes a boia anda um pouquinho, deu 1.700 no meu relógio. Acho que são esses dados aqui, né? 1.500 da natação, 10 quilômetros de corrida e 40 do ciclismo. 1.500. A ordem é 1.500 de natação, 40 de ciclismo e no final é a corrida. Os 10 quilômetros da corrida. Assim. E esse frio ficou como dentro da sua mente, assim, questão de motivação? Foi preciso sair daqui o quanto antes? Preciso adiantar meu passo, preciso ser mais rápido. Você diz na natação, né? Olha, eu fui nadando. Vamos se adaptando, porque se adaptar não estava dando. Então... eu fui nadando, braçada. A gente tem, assim, numa situação dessa, vai muito da sua concentração. Então você vai nadando, vai. Passou uma boia. Agora eu vou naquela outra boia lá. É um passo de cada vez, uma abraçada de cada vez, né? Devagarzinho a gente vai chegando. E vai. E aí, eu sempre assim, quando eu estou terminando uma etapa, eu agradeço muito a Deus, né? Então, Senhor, obrigada, estou quase chegando, falta só um pouquinho, obrigada, né? Aí, depois, a essa altura, eu já não estava mais preocupada. No final, assim, faltando, sei lá, 400 metros de natação, 500 metros, 1/3, depois da segunda metade, eu já não estou mais preocupada com a natação. Porque eu vejo que agora é só chegar, né? Aí eu comecei a me preocupar com aquela água muito gelada, eu vou montar na bicicleta, eu vou morrer de frio. Eu vou morrer de frio quando eu montar na bicicleta. Nem senti. Senti, foi um calorão, filho, que quando eu peguei a primeira subida, eu falei, caraca, tem subida aqui nesse percurso, né? Ih, caramba, complicou, né? Um pouquinho. Aí eu vou fazer uma forcinha aqui nesse ciclismo. Nem lembrei da água fria. Nem lembrei. Passada. Aí vai pedal. Aí fui. Subida, uma descidinha. Subida, uma descidinha. E aí foi assim. Foi andando até chegar. Os 10 quilômetros da corrida dentro... como é o nome da cidade mesmo? Torremolinos. A praia lá, então, em relação ao clima no restante do trajeto da prova, melhorou um pouco em relação aqui a Salvador? Como foi essa experiência? Então, aí quando eu cheguei na natação... Aí quando eu cheguei na corrida, eu fui... A corrida, quando a gente chega, no meu caso, e no caso de alguns triatletas, Sim. Não vou dizer que são todos, alguns. Quando a gente chega na corrida, no meu caso, eu tiro assim um elefante das costas. Um peso, né? Muito grande nas costas. A última etapa. É a hora em que eu... Fica leve. Fico leve. Embora a gente já esteja cansado,
né? Sim. Já tem aquele cansaço da prova, mas é uma mistura de, agora... Porque a corrida é onde eu me sinto mais segura, né? É onde eu me sinto melhor. Então, daqui é só ir embora, entendeu? Daqui é só correr até a linha de chegada. Então, quando eu cheguei na corrida, eu fui literalmente curtindo a corrida. Não forcei, fui curtindo aquela corrida, aquele momento. E aí, quando eu pisei no tapete azul, que deve dar uns 300 metros, 200 metros, eu acho, né? Aquele tapete azul da reta final, cara, eu até diminuí a velocidade para ficar mais tempo naquele ali, né? Tapete azul. Gostinho de quero mais. Se sentindo no tapete vermelho. E tipo isso. Eu fui correndo naquele tapete azul, falei, caraca, que maneiro, que bom, poxa, que legal e tal. Foi uma sensação, ó. Sensação única. Tô até arrepiada, cara. E aí o locutor lá, né, falou meu nome, Brasil! Ele fala seu nome e Brasil, e você se sente ali, parece que só tem... Tinha um monte de gente chegando, né? Mas parece que só tem você. Parece que só tem você ali chegando e representando o seu país. Que honra, né? Pô, cara, tem uma coisa assim muito... Eu lembro que eu fiz um Gran Fondo, né? Uma prova de ciclismo lá em Portugal em 2017. Era uma prova não era competição, eu não estava competindo, não valia para nenhuma... Um torneio. Não, era um Gran Fondo, era um ciclismo de longa distância, se inscreve quem quiser e tal, e eu fui. Né? E eu lembro que eu recebi no kit, né, vinha o número de peito, né, da bike e tal, com o nosso nome, nosso número, e tinha uma bandeirinha pequenininha assim do Brasil. Aí eu olhei e falei, que lindo! A bandeirinha do Brasil, eles colocam, né, e tal. Aí eu fiquei... representando o país. Tô representando e tal, né? Na hora cai a ficha, né? Nem sabia quantos brasileiros, se tinha brasileiro competindo ali e tal, né? Importante, você estava ali representando o Brasil. Representando o Brasil. Eu tenho até hoje esse post no Facebook, né? A fotinha assim do número de peito e tal. E aí... eu nem pensava que um dia estaria literalmente representando o nosso país pela Confederação Brasileira de Triatlon, né? Fui classificada, né, a partir de uma prova, e ali, naquele momento, então assim, passa um monte de coisa, a prova inteira passa um monte de coisas na sua cabeça, né? Mas no final, quando você está chegando ali, reta final, cara, você pensa assim, caramba, olha onde eu tô. E lá nesse Mundial, olha, eu só fui ter a real noção da dimensão, do tamanho que era aquilo lá. Porque aos poucos é que a ficha foi caindo ao longo do ano, né? Mas lá que eu tive a real noção do que era aquilo ali. Então eu estava com os atletas olímpicos que foram para Paris, para a Olimpíada de Paris, né, competindo o Mundial da categoria deles, né? É elite, são os atletas profissionais, né? Tinha paralímpicos que também foram para a Olimpíada, né? E tinha nós, réis mortais amadores, né? E tinha a categoria dos amadores, que eu achei o máximo isso, né? Que a gente não vê muito isso, né, em outros esportes, né? Todo mundo junto, né? Então, assim, foi fantástico, assim, que aí eu falei, caraca, a ficha não tinha caído o ainda. mundo do triatlon está aqui. E eu também. Está incluída, né, nesse mundo. Né? É isso aí. É isso. E representar o país tem um efeito enorme assim. Não tem glória melhor, né? Glória maior, né? Dentro. E é isso que o esporte proporciona, né? De diversas formas, seja ele de qualquer modalidade que seja. E aí, queria saber de Marlu, você agora, depois do Mundial,
que uma agora tão grande. Tem mais objetivos? Aonde mais o triatlo pode chegar? O esporte vai chegar? A vida pessoal? Se for, falando em 2024 ainda, né? Sim. Até ontem, eu tinha decidido esse ano já não me inscrever em nenhuma competição. Porém, a gente... Apareceu assim a competição. Mas Porém, hoje- a gente não sossega. Mas hoje é um novo dia. A gente é movido por Cada dia é um desafios, né? E aí eu estou pensando em me inscrever para o brasileiro, que vai ter, né? No final de semana que vem, não agora, né? O outro, Próximo. né? Eu estou bem tentada a participar desse brasileiro, que é o que vai também classificar para o Mundial da Austrália no que vem. Eita. Eu tinha decidido não me inscrever, até porque, né, foi essa viagem para Espanha foi... a Espanha realmente custou muito dinheiro, né? A gente tem um gasto muito grande e tal. Eu falei, olha, realizei aí uma façanha de representar o Brasil, vou me preparar para o ano que vem e tal, mas aí a gente não se aguenta. A gente não se Coração aguenta. pede, né? E aí tenho Bem até tentado. hoje e amanhã para me decidir se eu vou pro brasileiro Então, da ainda esse Espanha, ano ou não. vamos pro Mundial da Austrália. E aí... Aí próximo- tá. Rodar o mundo. Aí tá. Participou de um, participei de dois, né? Então, Posso participar de 3. exato. Até Pois 4. é, né? Aí, pro ano que vem, eu tô pensando em fazer meus longos, tipo Triton, né? Sim. Triton, o Iron 70.3, fora o campeonato estadual, né? Brasileiro. Vamos participar aí, né? Vamos ver como é que a gente vai ficar aí pro ano que vem. Esse ano o estadual já encerrou, né? Já encerrou, não recebi informação oficial ainda, mas eu já fui campeã de novo no estadual, né? Mas não é oficial ainda, tem que esperar a federação Divulgou os divulgar, né? Mas pelas minhas continhas. Chegamos lá. Então, e é isso, vamos que vamos, firme e forte. Eu tenho uma pergunta, né? Eu acho que já vai estar encerrando o episódio, mas você falou sobre sua rotina, sobre suas competições, e eu gostaria de saber qual é o seu maior incentivo hoje. Quem é que mais... você diz assim, pô, esse aqui é o meu incentivo de permanecer e continuar. Qual é o meu maior incentivo de permanecer e continuar? Bom, eu tenho o meu objetivo pessoal, né? Depois de tantos anos no sedentarismo, depois dos 40 anos, iniciar num novo esporte, e um esporte tão complexo como o triatlon, né? Muitas coisas boas aconteceram na minha vida após os 40, né? Que foi, eu concluí o mestrado, concluí o doutorado, comecei a fazer triatlon, né? Você vê que vocês podem perceber Uma que virada de trabalho chave, né? e esporte comigo estão sempre andando juntos, né? Sim. Então eu tenho os meus desafios pessoais, né? De saber onde eu posso chegar, o que eu posso fazer. Isso me deixa mais viva ainda, né? Poder praticar esporte, né? Uma coisa que eu amo, que eu gosto, né? Agora, tem a questão de inspirar pessoas. Isso, para mim, é fundamental. É fundamental, é enriquecedor, é prazeroso, me deixa feliz. Cada pessoa que chega para mim e diz: comecei a correr por causa de você. Professora, eu me orgulho muito inscrevi grande. naquela prova por causa da senhora e tal. Aí, depois que teve a reportagem no Globo Esporte, Sim. no meu prédio, eu passo pelas pessoas, poxa, eu te vi na TV, aí eu resolvi voltar a correr e tal, aí lembrei da senhora e tal. Então, assim, isso para mim Muito gratificante. é demais saber que, mesmo eu não sendo uma
campeã olímpica, uma atleta profissional, né, e tal. Eu inspiro pessoas, eu ajudo pessoas a iniciar no esporte, a voltar para o esporte, a cuidar da saúde, né, transmitir algo tão bom para as pessoas, isso não tem preço. O exemplo arrasta, né, mano? Isso vale mais do que isso aqui. Saber que as pessoas estão mudando de vida, né? E eu estou contribuindo com isso. Para a qualidade de vida das pessoas. Isso é lindo de ver, velho. O exemplo arrasta, às vezes, o que a gente está fazendo ali no dia a dia. A gente pensa, por que eu tô fazendo isso, tal? Não vai render muita coisa. Mas o que você tá fazendo... Lá na frente você sempre vai tem colher. alguém, na verdade, tem alguém observando. você. Tem, às vezes, uma criança. Criança é algo assim que inspira muito, porque tá no início da vida procurando referências. Quando vê alguém como o Marluce correndo, fala, quero correr também. Isso inspira. O esporte faz muito esse papel. Então é algo muito lindo de ver. Então é por isso que a gente gosta de esporte, é por isso que a gente tá aqui divulgando. E eu achava, quando eu comecei no triatlon, eu achava que eu era a única pessoa na face da Terra a pagar esse mico. De aprender a andar de bicicleta, nadar, fazer triatlon, com a idade que eu tava, né? Já que eu sou a única, né, a pagar esse mico, né? Aí eu fui conhecendo as pessoas. Hoje eu participo de uma comunidade chamada Mulheres do Tri. Ah, sim. A gente conversa, compartilha experiências, né? Tem muita troca ali dentro. E eu fui descobrindo, não só ali, já sabia antes, mas ali dentro está todo mundo junto, né? Tem muitas mulheres que começaram no triatlon com mais de 50, 60 anos, né? Mãe, avó, sabe? Vai para uma prova, vai competir numa prova, e quem está lá assistindo, junto, torcendo? Filhos, marido, netos. Olha que coisa bacana, gente. Muito legal. Olha que coisa bacana. Então, aí você começa a descobrir que você não está sozinha nessa. Eu acredito, assim, né, como eu te comentado, a gente comentou nos bastidores, que a gente vai produzir uma matéria muito bacana. Eu acredito que tem muito também a questão de que, tipo, muitas mulheres vivem ali, né? Se a gente pegar, por exemplo, a questão histórica mesmo, de mulher de casar, ter filhos, sem cuidar da família ali. Só que os filhos crescem, vão viver a vida deles. E muitas vezes é nesse momento que elas se vê assim, o que é que eu faço assim, né? O que é que eu vou fazer da minha vida? E acha muitas vezes isso no esporte. E aí, depois, como tem justamente esse caso, né, de Dona Anitta, que ela aprendeu depois de levar os filhos, estava levando os filhos o tempo todo para natação. Uhum. E viu que ela ainda poderia aprender. Resolveu entrar e fazer. E aí eu vejo muito isso. Às vezes é nessa oportunidade que as mulheres têm de viver a vida, de ver, é isso aqui que eu quero fazer. Uhum. E aí aprende. Exato. Porque nunca é tarde para se aprender. Eu acho que a gente tem que se submeter a aprender. Né? O ser humano está submeter a aprender, muito bem. Submeter a aprender e conseguir. A gente vai errar. Uma hora certa. E uma hora certa, justamente. Gente, e o apoio da família é crucial. Fundamental. É tão bonito. Você tá lá competindo, tua família, teus amigos, as pessoas estão ali torcendo por você, te apoiando, porque no triatlo exige uma logística. Levar bicicleta, você precisa de carro, é muita coisa para você carregar e fazer, é muita preocupação, é preocupação com muitas coisas. E quando você tem o apoio, né, do marido, da esposa, dos filhos, netos, isso ajuda, Às vezes é o que tá precisando. Exatamente. Tipo, já tô sem gás aqui, se você quer precisar, não, bora. Você aguenta dar mais 2 passos, 3 passos, finalizar uma corrida. Isso é importantíssimo. É uma influência porque você pensa também, não tô aqui só por mim, mas também pela minha família, pelas pessoas que estão comigo. Que apoio. E aquilo incentiva a gente bastante. E é isso, esporte é incentivo de vida, incentivo em tudo que a gente faz, algo que vem para influenciar, para melhorar. E vamos finalizar o programa por aqui.
Temos algumas pautas da editoria de esportes da agência de notícias A Vera. Coloca na tela pra gente, Lucas, por gentileza. O primeiro de Vinícius Júnior foi injustiçado na Bola de Ouro. A matéria de Gabriela Pereira. Isso é impressionante, né? O que a Bola de Ouro faz, que nos últimos tempos a Bola de Ouro não está tendo muita credibilidade, né? Já começa com a votação. Quem vota é jornalista, né? E para mim não era para jornalista votar. Quem tinha que votar é capitães do time ou então ex-jogadores de futebol que já conviveram e convivem com isso até hoje, né? Por exemplo, é impossível a Vinícius Júnior não ter ganhado essa Bola de Ouro, cara. O ano realmente foi papelão, dele, né? decidiu, papelão, né? Decidiu final, ganhou todos os títulos com o Real Madrid possível e entrega a bola para Rodri, que é um ótimo volante, um ótimo jogador do Manchester City na posição. Beleza, mas o ano dele não foi a metade do que o Vinícius Júnior jogou, cara. Não teve nenhum poder de decisão. Como eu já estava falando. A gente até puxou alguns números aqui que Rodri chegou a ganhar apenas o campeonato da Inglaterra, mas nessa temporada passada foi só a Premier League. Em 2023 que ele ganhou tudo, né? Foi aquele ano mágico, o City conquistou 6 títulos, mas em 2024... Ele ganhou a Eurocopa, o que foi o que ali estavam tentando puxar, mas... E ele foi o melhor jogador da Eurocopa premiado, mas algumas pessoas até dizem que outros dois meio campo da própria posição estavam tendo um desempenho melhor do que ele. Então, tem muitas questões aí a se ver, até mesmo a questão de problemas raciais, que é uma pauta que o Vinícius Júnior vem lutando bastante, e que é a pauta de Maiane Ferreira, que está na agência de notícias. Essa questão racial deve tocar muito na ferida deles lá. Porque na Espanha tem a presença de muitos racistas mesmo. Na Espanha eu torço muito pro Barcelona, gosto muito do time, sempre acompanhei desde 2010. E Lamine Yamal, que é o destaque do Barcelona, sofreu racismo contra o Real Madrid. A torcida do Real Madrid fez injúria racial com ele também, teve essa pauta também, né? Só que ele, como menino, ele acabou não ligando muito, né? Ele não lutou muito como igual o Vinícius Júnior, que já tem muito tempo, desde quando ele chegou lá, que vem sofrendo, né? Chamavam de jogador ruim e tal, isso tudo, e aí só melhorou agora por causa dos últimos 3 anos dele, que realmente foi brilhante. Ele jogando bastante, ganhou 2 Champions League, 2 campeonatos espanhóis com o Real Madrid. E isso, de certa forma, né, já vai agradando mais a torcida do Real Madrid. Mas, realmente, a parte racial da Espanha é muito complicada. Só troca a foto pra gente, Lucas, pra dar uma olhadinha na pauta de Maiane, que é essa aí. Esporte é a trajetória de Vini Júnior na luta antirracista, né? Então, é porque, além da questão da Bola de Ouro e tal, a gente vê que o Vinícius Júnior já vem batendo na tecla, lutando pela causa e tal. Também recebe muitos ataques, né, racistas de outros torcedores, em várias situações já aconteceu. A gente vê que a demora para punição vir também acontece bastante. Então ele já vem há um bom tempo tocando nessa tecla. E aí o auge, digamos, de todo esse acho foi a questão dessa Bola de Ouro, que deveria ter acontecido. E tem mais uma pauta lá na editoria de esporte, que brasileiros sofrem derrota no UFC. Troca pra gente, Lucas. Ah, sim. Que foi a matéria de Assane Lopes. E tá aí pra quem quiser conferir. É só acessar o nosso portal, Agência de Notícias A Vera. Temos o Instagram também, Notícias A Vera. Temos nossa TV A Vera. Então, finalizando por aqui, vamos aos nossos agradecimentos finais, começando pela nossa convidada Marluce. Muito obrigada a todos vocês, obrigada pelo convite. É sempre um prazer imenso poder compartilhar, né, a minha trajetória com vocês, com os nossos alunos, com todo mundo, né, e poder inspirar de alguma forma, né. Eu costumo dizer que se a gente consegue inspirar uma única pessoa, já está valendo, né? Sim. Então, eu quero agradecer esse convite, estou disponível, quem quiser, né, conversar mais uma vez, pode me chamar. Que vai voltar por aqui. Hã? Vai voltar, a gente vai fazer o convite. Certamente. Nós que agradecemos, a senhora sempre está assim, ativa para a Vera, principalmente. E é isso, boa sorte para os nossos projetos. Se inscreve no Brasileiro. Vai dar tudo certo. Estamos aqui torcendo. Quero agradecer também a professora Kátia por todo esse apoio que sempre tem com a gente da Vera.
E também meus colegas, né? A gente mandar um beijo pra Ayrton, que não pôde estar aqui hoje. Abraço, Ayrton. Mas que Abraço, faz parte desse irmão. projeto. E também pra Douglas. Igor, considerações finais? Muito obrigado também pelo convite, né? Por ter gravado aqui com a Vera, muito bom. Gostei muito da experiência e espero voltar mais vezes aqui. É isso. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Esse foi o Jogo A Vera, episódio 9. Obrigado, valeu. Tchau, Tchau, tchau. 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 Tchau.